Você sabe qual é o real significado de Pêssar e aonde na origem ele aponta para o nosso Messias Jesus, que trouxe um novo sentido para o que hoje nós chamamos de Páscoa? Pêssar é uma palavra em hebraico que significa passar por cima, passar sobre. Isso se dá ao fato porque nas 10 pragas, a última praga, o Eterno dá uma ordem para sacrificar um cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e pintar os umbrais das portas. E as portas marcadas, o anjo da morte, ele passava por cima e não feria o primogênito de dentro daquele lar, né? Então, o significado da festa de Pêssar é a festa que dá a origem à libertação do povo de Israel do Egito. E falando para você essa pequena introdução do significado no Velho Testamento, né, sobre o sentido de Pêssar, que é a Páscoa celebrada na Brit Hadashah, que é a nova aliança, o Novo Testamento. Então nós conseguimos começar a compreender. Eu queria poder fazer um fundamento para que nós pudéssemos nos aprofundar agora na Páscoa, no novo significado dela, que o nosso Mashiach, Jesus, ele nos ensina. Eu queria poder compartilhar uma palavra com você que está lá no livro de Lucas, a partir do capítulo 22, versículo 17, onde nós entendemos dos preceitos dessa festa, que são os 4 cálices de vinho que são tomados no início da festa, né, no início da cerimônia. E quando nós escorremos o capítulo de Lucas, capítulo 22, nós vemos que Jesus ele praticou esse ato, né? Então nós lemos em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 17, então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Aqui está o primeiro cálice. Depois disse, tomem isso e partilhem entre vocês. Aqui o segundo cálice, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Versículo 20. Depois da ceia, Jesus tomou um cálice de vinho e disse, esse é o sinal da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado por sacrifício a vocês. Então, até esse momento, nós estamos vendo 3 cálices. E aonde está o quarto cálice? Ora, nós entendemos o quarto cálice quando nós entendemos o que o quarto cálice representa. Na tradição, o quarto cálice ele tem o nome de aceitação. E quando nós escorremos as escrituras e nós já estamos lá no Getsemane, que é o Getsemane, nós entendemos que Jesus ele ora ao Senhor e ele diz, se for possível, afasta de mim esse cálice. E é aqui que nós encontramos o quarto cálice, o cálice da aceitação. Ora, nós vemos uma humanidade de Jesus querendo que ele não passasse por aquilo que ele ia passar, e logicamente de uma forma natural, porque ele era também humano, e ele pede para que, se fosse possível, fosse o livrado desse cálice da aceitação. E quando ele está no Getsemane, nós por vezes entendemos que Getsemane é um jardim, mas quando nós vamos estudá-lo, nós vemos nele um grande pomar. E nós entendemos a origem do porquê que Jesus está ali, quando nós entendemos o significado de Getsemane em hebraico, que é 2 palavras, Get, Shemani. Get significa prensa e Shemani significa azeite. Por isso que ele está no Monte das Oliveiras, é a prensa do azeite, aonde era extraído o azeite
das azeitonas, né? E é interessante que quando nós lemos essa passagem, nós vamos também entender que Jesus, ele, depois de aceitar, depois dele tomar o cálice da aceitação, entendendo que seja feita a vontade do Pai e não a dele, ele soa gotas de sangue, né? E por que ele soa gotas de sangue? Isso nós entendemos quando ele está no Monte das Oliveiras e lá era feita o processo da sangria, que era a extração do azeite. Então, o azeite ele era extraído pela prensa porque ele tinha várias funções, né? Só que a primícia do azeite, o primeiro azeite a ser extraído, ele era um azeite extraído de uma forma diferente. Ele era extraído de uma forma original e natural. Por quê? Porque eles colocavam as azeitonas e em cima delas iam outras azeitonas. E com o peso das azeitonas era extraído assim o azeite. Ora, quando Jesus ele aceita passar pelo processo de ser o cordeiro em sacrifício pelo meu e pelo seu pecado, é como se ele aceitasse receber nos seus ombros a carga de todas as azeitonas do mundo, representadas por mim e por você. Todos os nossos pecados estão em cima dele, e a partir do momento que isso começa a vir em cima dele, uma grande força ela é feita, ele sente aquilo nele e dele é extraído, né, o que nós podemos dizer que é um momento de angústia, um momento de um fardo, um momento que fez ele extrair algo e por isso que ele soa gotas de sangue. Mas quando nós vamos estudar o processo da sangria, o primeiro azeite extraído dessa forma natural era o azeite que acendia as lamparinas do templo. Era o azeite que era utilizado para o acendimento da menorá no templo. E após esse processo, a outra forma de extração do azeite era feita pela prensa mesmo. E o segundo azeite extraído da prensa, ele era utilizado para a alimentação. Ele era utilizado para a mesa, para servir de componente e ingrediente na mesa, na cozinha. O terceiro azeite extraído desse processo, ele era utilizado para ungir as feridas dos animais, né? Por isso, unges a minha cabeça com óleo, porque quando a gente fala de Shemani, é da origem Shemen, que é unção. Quando a gente fala de unção, a gente está falando sobre algo que vem para proteção. Por vezes era passado o azeite na cabeça dos animais para servir como uma película de proteção contra moscas, contra insetos e para proteger e cuidar de feridas. Então, desse processo da extração, de um único processo, o terceiro azeite, ele era usado para esse momento, para ungir feridas. O quarto azeite e o quarto e último processo dessa extração era utilizado para fazer sabão, para servir de limpeza, para a higiene, né? E quando nós arremetemos isso e esse processo que Jesus passou, nós entendemos que ele é o azeite que acende a luz do templo, porque ele é a luz do mundo. Ele é o azeite que serve o alimento na mesa, porque ele é o pão que alimenta a nossa fome. Ele é o azeite que é extraído para ungir, para cuidar das feridas, porque ele é o azeite que lava as nossas feridas, que lava o nosso corpo, que nos protege de todo pecado. Ele é o azeite que nós utilizamos para o sabão, porque ele é quem limpa o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, que por vezes nós precisamos dessa limpeza, por vezes não, sempre nós precisamos dele para isso. E ele é
todo esse sentido dessa extração, porque ele é o Verbo, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o Cordeiro que ressignificou o sentido da Páscoa, porque ele se fez carne, se colocou em sacrifício e o sangue dele nos fez passar por cima disso e nos dá uma nova chance para um novo caminho. Então, nós entendemos que quando nós falamos também sobre o pão, nós podemos levar o significado de lechem, que é pão em hebraico. E quando nós entendemos aonde Jesus nasceu, nós estamos falando de uma cidade chamada Belém, que no original é Bethlehem. Bet significa casa e Lechem, pão, a casa do pão. Então Jesus, ele nasceu na casa do pão. Ora, quando nós entendemos Pessach também de uma forma onde o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele descia do templo até Belém para avaliar um cordeiro para ser oferecido ao templo em sacrifício na época de Pessach, o sumo sacerdote ele ia até a cidade, ele avaliava o melhor cordeiro, o cordeiro sem mácula, um cordeiro imaculado, para que fosse levado ao templo e ser oferecido em sacrifício. E quando nós lemos a passagem onde Jesus está entrando em Jerusalém, montado sobre um jumentinho, na verdade o povo está lá porque eles estavam aguardando a cerimônia do sumo sacerdote voltando com o cordeiro que seria oferecido para a expiação dos pecados, né? Mas quando eles estão esperando o sumo sacerdote entrar com o cordeiro, na realidade quem entra é o cordeiro vivo que desceu do céu, trazendo sobre si aquilo que nós entendemos como um novo sentido para a Páscoa. Então, se nós analisarmos um contexto inteiro, nós vamos ver que desde o Velho Testamento, ele é apontado para o Cristo, para o Mashiach, para o nosso ungido, Yeshua, Jesus. Então, é um sentido um pouco diferente que eu quis compartilhar com você. Espero que isso faça sentido para você, espero que essa palavra entre no seu coração, espero que a Páscoa tenha um significado para você, aonde o ungido de Deus veio até esse mundo, se fez carne, se fez como cordeiro, se ofereceu em sacrifício, levou sobre si o peso dos nossos pecados, renunciou por alguns minutos ao cálice da aceitação, mas a palavra que mudou tudo é: todavia seja feita a sua vontade e não a minha. E por isso, hoje nós estamos aqui, eu e você, para poder compartilhar mais sobre ele, poder entender quem ele é na nossa vida. Um shalom para você, para sua casa. Espero que isso faça sentido para você e que essa palavra toque seu coração.